Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Em nome de Allah, o clemente misericordioso, louvado seja Allah, que a paz e a misericórdia de Allah estejam sobre o profeta Muhammad. Caros irmãos, caras irmãs, amigos e amigas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Allah estejam com todos. Hoje vamos falar sobre o comportamento do muçulmano com seus amigos e irmãos muçulmanos e também com seus amigos e irmãos não muçulmanos. O muçulmano deve cumprir as suas obrigações para com seus irmãos muçulmanos, considerando esses deveres uma devoção a Allah subhanahu wa ta'ala, a Deus, uma vez que foi Ele, Allah, quem estabeleceu tais obrigações. E entre as atitudes que o muçulmano terá que cumprir em relação aos seus irmãos são cumprimentá-lo pela saudação da paz e com as mãos. E a resposta deverá ser igual ou melhor, sendo que a ordem será da seguinte forma. Como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: cumprimente quem está na sua montaria ao pedestre, as pessoas sentadas, e os que estão em pouco número aos que estão em número maior. O cumprimento se estende àqueles que vocês conhecem e àqueles que vocês não conhecem, sendo muçulmanos ou não muçulmanos. O cumprimento islâmico é Assalamu alaikum, a paz esteja convosco. E a resposta seria Alaikum assalam, convosco esteja a paz. Se uma pessoa te cumprimentar dizendo Assalamu alaikum, você tem por obrigação responder. A saudação em si não é obrigatória, é recomendável, é sunnah, é uma tradição. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: espalhem a palavra da paz ou espalhem a paz. Então, é recomendado que as pessoas sempre cumprimentam as pessoas com o cumprimento da paz. E a resposta a esse cumprimento torna-se obrigatória. Quem não responder por igual ou melhor, estaria pecando. Então, quando alguém diz Assalamu alaikum, a nossa resposta deveria ser Alaikum assalam no mínimo. Senão, a gente pode aumentar. Alaikum assalam wa rahmatullah. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam convosco. Pode também dizer Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz esteja convosco, a sua misericórdia e as bênçãos de Deus. Então, se alguém nos cumprimentar dizendo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, a minha resposta tem que ser Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Então a resposta tem que ser igual ou melhor. O segundo ponto da etiqueta do comportamento do muçulmano com seus amigos e irmãos muçulmanos, fazer súplicas, a ele, quando espirrar, e fazer louvores a Allah subhanahu wa ta'ala dizendo Deus tem misericórdia de ti. Então quem espirra deve louvar Allah, dizer Alhamdulillah, louvado seja Allah. E o outro irmão dele que viu ele espirrando e louvando a Deus, diz que Deus tenha misericórdia de ti, yarhamukumullah wa yarhamakallah, que Deus tenha misericórdia de ti. E quem espirrou responde Yarhamana wa yarhamukum, que Allah tenha misericórdia de mim e de ti, ou que Allah lhes guie, e acerte todos os seus passos. Você fala Yahdikumullah wa yuslih balakum, que Deus os guie e acerte todos os seus passos. A terceira norma quanto aos nossos irmãos, visitá-lo se este ficar doente e suplicar a Deus para que proporcione a sua cura. E a quarta regra,
que acompanhe seu funeral se ele estiver, não, se ele partiu dessa vida, se ele falecer. A quinta regra, fazer cumprir seu juramento, se não implicar no pecado. Se ele jurar, né, para você fazer alguma coisa, etc., tente não quebrar o juramento dele e atender. Pedir para ele não jurar outra vez, porém, tem que fazer cumprir o juramento dele. A sexta regra, dar conselho para ele quando for solicitado. Quando a gente vê um irmão muçulmano fazendo alguma coisa errada, nós devemos aconselhá-lo, né? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah esteja sobre ele, ele diz: o verdadeiro crente é o espelho do seu irmão crente, né? Então, se ele fizer alguma coisa errada, nós devemos dar conselho de uma forma apropriada e não publicamente. A sétima regra, que deseja ao seu irmão o que deseja para si mesmo, disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. Não é crente aquele que não deseja para seu irmão o que deseja para si mesmo. E completou o exemplo, né, dos crentes no seu carinho e piedade e compaixão, como se fosse um só corpo. Se um órgão adoecer, o restante do corpo fica febril e passa a noite em claras. Também deve o muçulmano apoiar seu irmão e não decepcioná-lo se ele estiver sendo injustiçado. E se ele está praticando injustiça, deve impedi-lo. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: o muçulmano é o irmão do muçulmano, não deve injustiçá-lo, decepcioná-lo e nem desprezá-lo. A nona regra, não deverá causar nenhum dano a ele. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah esteja sobre ele: tudo o que um muçulmano tem é vedado a outro muçulmano. Sua vida, seus bens, sua dignidade e honra. E disse também: não é permitido ao muçulmano aterrorizar outro muçulmano ou intimidar outro muçulmano. E completou: não é permitido ao muçulmano olhar de um modo que prejudique seu irmão. E se você não pode olhar para ele de um modo que não faz com que ele sinta inferior ou sinta intimidado, imagine então você falar alguma coisa ou cometer alguma atitude contra ele. E disse também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: o verdadeiro muçulmano é aquele que os outros muçulmanos são salvos da sua língua e das suas mãos. Então, o muçulmano não deve prejudicar seus irmãos com as suas palavras nem com as suas atitudes. A 10ª regra, que seja humilde para com seus irmãos, não arrogante, e não deve fazê-lo levantar para se sentar em seu lugar. Quando chega em algum lugar e os irmãos estão sentados, não pede para alguém levantar para ele sentar no lugar dele, é o contrário. O muçulmano, quando vê uma pessoa chegando, deve abrir o espaço para ele sentar, ou se for uma pessoa idosa, levantar para ela poder sentar no lugar dela. Então, também a 11ª regra, não deve abandoná-lo, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não é permitido ao muçulmano abandonar seu irmão acima de 3 dias. Então, não deve cortar as suas relações com seus irmãos mais do que 3 dias. As pessoas podem divergir, podem ficar chateadas, podem ficar tristes ou irritadas com outras. Isso é natural. Porém, isso tem limite. Para o muçulmano, não deve abandonar, cortar as relações com seu irmão muçulmano, né, por mais do que 3 dias. E quando ambos se encontram, o melhor entre ambos é aquele que começa cumprimentando o outro, dizendo Assalamu alaikum. A 12ª regra, não deve falar mal dele na sua ausência, desprezá-lo, apontar seus defeitos ou debochar dele,
também não deve apelidá-lo de modo pejorativo, nem fazer intriga contra ele. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: não existe um sujeito pior que aquele que despreza seu irmão muçulmano. Então, o pior sujeito muçulmano é aquele que despreza seus irmãos. E completou: não entrará no paraíso aquele que faz intrigas. La yadkhulul jannata namam, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E disse também: a maledicência apaga os méritos, como o fogo alastra no capim seco. A maledicência, isto é, falar mal das pessoas na sua ausência. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que isso apaga nossos méritos, nossas boas obras, como o fogo se alastra no capim seco. A 13ª regra: não deve insultar seu irmão muçulmano, vivo ou morto. Diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: se o homem alegar que o outro é incrédulo ou transgressor, e este não o é, o mesmo será taxado de estes dois atributos. Então, se uma pessoa alegar que o outro é incrédulo ou hipócrita ou qualquer coisa, e de fato ele não é, esses atributos voltam para quem alega isso. Disse também o profeta Muhammad: um dos maiores pecados é que o homem insulte seus próprios pais. Disseram os companheiros do profeta Muhammad: alguém ousa insultar seus próprios pais? Respondeu o profeta: sim, ele insulta o pai do outro e o outro responde insultando o seu próprio pai e mãe. Então, para não causar insultos aos seus pais, e nesse sentido seria você mesmo o pecador, deve se abster de insultar o pai e a mãe dos outros. Não deverá ter inveja, má suspeita, ódio e espiar seu irmão. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: não se invejem, não se odeiem, não se espiem e não divirjam, e sejam servos de Deus, irmãos. A 15ª regra: não deverá enganá-lo. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quem nos engana não faz parte de nós. A 16ª regra: não deverá traí-lo, mentir para ele, nem protelar no pagamento das dívidas para ele. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: 4 características, quem as tiver é considerado um puro hipócrita, e quem tiver uma delas terá uma característica dos hipócritas, ou da hipocrisia, até deixar essa característica. São elas: quando lhe confiado algo, trai a confiança. Quando fala, mente. Quando promete, não cumpre. E quando diverge, transgride os limites. Tem determinadas pessoas, quando divergem, ou entra em divergência, não respeita limites e transgrida todos os limites. A 17ª regra: deverá ter bom comportamento para com ele, fazer bem a ele e não causar danos. Encontrá-lo com expressão facial aberta e sorridente. Aceite suas boas obras e perdoe as falhas dele. Não deverá sobrecarregá-lo. A 18ª regra: respeitá-lo se for maior de idade e tratá-lo com piedade se for menor de idade. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: não faz parte da nossa nação quem não respeitar os nossos idosos e não bem tratar ou não ter piedade com nossos menores. A 19ª regra: deverá ser justo e equitativo com ele, mesmo que seja contra si próprio. Então, não importa se o seu irmão é de sangue ou distante, a pessoa tem que ser justo, mesmo contra si mesmo. Deverá perdoar as suas falhas e não espalhar seus segredos. Não deve permitir que fale mal dele na sua presença. Então, se alguém vier a falar mal de ti,
né, ou inventar alguma coisa sobre ti na ausência, né, dos seus irmãos, ou falar mal de alguém dos seus irmãos na sua presença, você deve desmenti-lo. E a ordem é dizer imediatamente para o maledicente: você está mentindo, ele não é assim. E depois vai conferir realmente se aquilo aconteceu ou não. Número 21, isso para não, antes de entrar nesse ponto, isso para não permitir que as pessoas comecem a circular falando mal dos outros. Veio alguém com uma notícia má do seu irmão, desmente ele imediatamente e manda ele parar de fazer isso. Senão, daqui a pouco ele vai saindo falando mal de ti mesmo. A regra número 21, que ajude ou quando necessário ou quando necessitar. E interceda para que ele possa resolver seus problemas. Diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quem alivia uma aflição das aflições desta vida a um crente, Deus aliviará uma aflição no dia do julgamento final. E quem facilita as coisas para quem está com dificuldades, Deus facilitará para ele nesta vida e na outra todas as suas coisas. E quem não espalha os segredos alheios de um muçulmano, Deus não o escandalizará nesta vida nem na outra. E Deus está no auxílio do seu servo, enquanto este está no auxílio dos seus irmãos. Então Deus está à nossa disposição para nos auxiliar enquanto nós estamos ajudando os outros irmãos. E a última regra quanto a isso: deverá dar proteção e auxílio quando solicitado, recompensá-lo pelos favores e fazer súplicas a Deus por ele. Caso você não consiga dar alguma coisa em troca dos favores que ele fez, pelo menos, né, peça a Allah subhanahu wa ta'ala que multiplique as recompensas por ele. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: se alguém fizer algum favor a vocês, devem recompensá-lo. E caso não puderem recompensá-lo, pelo menos façam súplicas a ele. Esses direitos, na verdade, não são inerentes aos nossos irmãos muçulmanos, né? A consideração que a gente faz, dizer que é importante que esses comportamentos são válidos para irmãos muçulmanos e não muçulmanos. Acrescenta aos irmãos não muçulmanos os seguintes comportamentos, né? O primeiro deverá suplicar para que ele seja orientado para a senda reta de Deus, né? A gente sempre fala Allahumma ahdihi, Allahumma ahdihi lil Islam, né? Que Allah guia-o para o caminho da senda reta. Número 2, ter compaixão e misericórdia para com ele, como dar de beber e comer, e se ele estiver com fome e sede, dar medicamentos se estiver doente, socorrê-lo se precisar de socorro. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: tenha misericórdia de quem está na terra, terá misericórdia, né, de ti quem está no céu. Então, se nós tivermos misericórdia para com as criaturas de Deus na terra, Deus terá misericórdia de nós. E seus anjos também suplicarão a Deus para dar sua misericórdia para nós. A terceira regra: dar presentes e aceitar seus presentes. E consumir a sua comida se for adepto do livro, judeus ou cristãos. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, né, aceitou o convite dos judeus quanto à comida, né? Convidaram ele foi lá e comeu com eles. O muçulmano deve seguir a orientação da sua religião quanto ao seu comportamento e não imitar os não muçulmanos caso venha a contrair os princípios da sua própria religião. E aqui termina o comportamento do muçulmano com seus irmãos e amigos muçulmanos e não muçulmanos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.